Olá, eu sou Luiz de Maciel e esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar de temas importantes na área de ginecologia e obstetrícia e assuntos importantes do dia a dia da saúde da mulher. Neste episódio, o professor e doutor entrevistado será o Dr. Josaire Secone, que irá conversar conosco a respeito da rotina e prevenção do câncer de mama. Bom, sobre o nosso entrevistado de hoje, ele é formado na Universidade Católica de Pelotas, em 1986, residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, especialização em oncologia mamária e pélvica na terceira unidade do INCA do Rio de Janeiro em 1990, médico socorrista do HE desde 94 e professor adjunto da UFPEL desde 97. Tem um título de mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e atualmente exerce atividades na maternidade e mastologia do HE, e cirurgia ginecológica e mastologia na clínica privada. Bom, depois desse extenso e imponente currículo, me resta agradecer sua presença. Obrigado por aceitar esse convite, Dr. Secone. Eu que agradeço, eu fico à disposição assim, para esclarecer esse tema. Realmente é um tema muito importante e tem algumas coisas, principalmente na área de prevenção, assim, que são importantes a gente esclarecer. Se eu puder ajudar, estou à disposição. Claro. Muito obrigado, professor. Bom, então é um tema realmente muito importante, como o senhor disse. Bom, e para começar a nossa conversa, professor, a gente tem visto, então, muitas notícias, de famosos, muitos casos de câncer de mama. E qual o panorama atual no Brasil e no mundo dessa doença? Existe assim uma agência internacional de registro de câncer que está com sede na Inglaterra e vinculada à Organização Mundial de Saúde. Entre 2 e 4 anos ela dá um panorama mundial de todos os tipos de câncer, excetuando pele não melanoma. Então, basicamente, assim, a últimos dados de 2018, eu não estou falando aqui só de mama, só para a gente ter um contexto da importância do assunto. Em 2018 nós tínhamos assim uma estimativa assim de 18 milhões de casos novos de câncer e uma mortalidade de 9 milhões mais ou menos por 100 mil. E basicamente assim a projeção que eles têm para 2040 assim é que quase que vai dobrar esse número, em torno de 29 milhões de casos novos e uma mortalidade de quase 16,5 milhões de casos. Então, isso é uma coisa assim muito grave, assim, muito importante, porque a gente já recomenda, assim, já reconhece que desde 2011 é a principal causa de morte. Então, a gente tem um problema realmente, assim, apesar dos avanços do tratamento, dos avanços da prevenção, a gente não está conseguindo controlar o problema. Em termos de vamos dizer assim, diagnóstico de câncer de mama, assim, no mundo, antes disso, de ambos os sexos, quais são os principais, os mais comuns? Então, já a mama é o principal, o mais comum, mais incidente de câncer no mundo, né? Seguido pela próstata no homem, pulmão e depois colo retal. Se a gente for falar só da mulher, obviamente, nós temos, assim, só para ter uma ideia de taxa de incidência, né? O primeiro é câncer de mama, depois colo retal, pulmão e segue o colo uterino. Mas, assim, mulher é 47 por 100 mil a taxa de incidência no mundo. O segundo mais frequente é o colo retal, 16 casos por 100 mil. Doença, assim, muito prevalente. No Brasil, nós temos na mulher em torno de quase 60, já aumenta bastante a taxa de incidência no Brasil, de 45 para 60 por 100 mil, seguido do colo retal e do pulmão. O câncer de pulmão, né, é o câncer que tem menos incidência, mas é um câncer que preocupa por ter maior mortalidade. Mas já faz uns 5 anos, 8 anos, que a gente tem, assim, em função da taxa de incidência da mama, já o câncer de mama com maior mortalidade a nível mundial e no Brasil do que o câncer de pulmão. Então, realmente é um problema importante, assim, em termos de saúde. Ok, professor. E falando especificamente da doença, o câncer de mama, ele tem sintomas? Basicamente, assim, a apresentação da paciente com câncer de mama, na grande maioria das vezes, é assintomático e ela nota um nódulo, uma massa, um adensamento mamário. Então, a principal manifestação é o nódulo mamário. Tá? Com o aumento do uso da mamografia, hoje a gente está evidenciando, e é o que se busca, o exame alterado. Então, a paciente não tem sintoma, a paciente não tem nada na palpação, e ela tem um exame, uma mamografia, um ultrassom alterado, que leva a paciente ao médico. Existe uma dúvida assim, em relação à dor. Mas eu tenho dor, eu não tenho dor, eu não sinto nada, eu não devo ter. Não.
menos de 5% das vezes a paciente com câncer se associa no local do tumor dor mamária. Então existe a relação, mas é uma relação pouco frequente. O mais comum é a paciente vir à consulta com um nódulo mamário ou com uma mamografia alterada. Falando também da prevenção, as pacientes têm que se prevenir, né, doutor Secone? E qual grupo de mulheres devem começar essa prevenção? Em termos de prevenção, então, assim, é importante que a gente tenha alguns fatores de proteção que não são específicos do câncer de mama. Então, aí entra a paciente que tem que ter um cuidado, assim, com a alimentação, com a condição física. A gente sabe hoje que o câncer de mama, principalmente, o fator hormonal é importante. Então, existe uma coisa que a gente não consegue intervir, por exemplo, em termos de início de ter uma gestação antes dos 30 anos, a amamentação é importante, né? Mas são coisas que a gente sabidamente vão ajudar nessa prevenção. Fora esses fatores de proteção, as medidas preventivas que se tem é orientar a paciente em relação ao autoexame, a fazer a mamografia e basicamente assim o mais importante em termos de prevenção é a paciente começar a fazer mamografia a partir dos 40 anos. Se a paciente tem fator de risco, e no caso a gente tem que levar em consideração basicamente a história familiar da paciente e o perfil hormonal dela, então a paciente passa a fazer a mamografia antes dessa faixa etária, né? Então, vou dar um exemplo: paciente que tem história familiar da mãe ou da irmã, familiar de primeiro grau, teve o câncer com 40 anos, ela começa a fazer o screening, a mamografia, a partir dos 30 anos de idade, 10 anos antes. A paciente que não tem nenhuma fator de risco, é importante também, assim, outro dado, assim, que a gente leva em consideração a história familiar. Somente 10 a 15% das pacientes têm história familiar. Então, 90%, 85% não tem história nenhuma. Então, a gente tem que pesquisar e se atentar para fatores hormonais, como, por exemplo, a menarca precoce, a menopausa tardia, a nuliparidade, a paciente que nunca gestou, que nunca amamentou, a paciente que teve o filho a partir dos 30 anos, que isso é uma coisa mais comum hoje que a gente vê. Então, isso tudo está relacionado com o impacto hormonal durante a vida da paciente. E essas pacientes que têm esses fatores, embora sejam fatores menos importantes que a história familiar de primeiro grau, elas devem entrar no screening mais cedo, mais precoce. Até tem algumas ideias, né, que podem estar equivocadas, que é bom ideia que na minha família não teve ninguém com câncer de mama, portanto eu não vou ter. Não está totalmente equivocado, não é? Exatamente, como eu falei, assim, a grande maioria das pacientes, 90% das pacientes não tem história familiar, então, assim, a grande maioria ela tem que procurar a prevenção, porque ela pode ter, o mais comum é ela não ter essa história, né? E anticoncepcional, professor, tem alguma influência também sobre o câncer de mama, terapia de reposição hormonal? Olha, existe assim muito trabalho, até agora nenhum trabalho relacionou cientificamente assim adequado a relação causa e efeito, né? Então, nós temos mais de 50 anos de uso de contraceptivo e, obviamente, se tivesse relação assim importante em relação à dose, em relação à causa e efeito, a gente teria já uma mudança nessa orientação da contracepção oral. A reposição hormonal, existiu um trabalho muito importante há uns 8 anos atrás, que mostrou a evidência assim, de aumento, um pequeno aumento de risco a partir dos 5 anos. Nós devemos levar em consideração que muitas pacientes naquela ocasião tratavam a terapia de reposição hormonal com doses mais altas de hormônio e associados invariavelmente com a progesterona. Então a gente descobriu duas coisas: que a gente tinha que mudar a dose da medicação de reposição e não se sabe hoje ainda o efeito da progesterona nessa relação com o câncer. O fato é que a única existência assim de verdade é que a gente deve ter critério na reposição hormonal. Hoje as drogas usadas para terapia de reposição são mínimas, as doses, e de preferência usar só estrogênio. No caso, quando a paciente não tem útero, por exemplo, que fez uma esterectomia. E com critério, paciente que tem indicação, né? Uma relação assim causa e efeito importante, tem mais benefício do que risco, vamos dizer assim. E bom, professor, ainda sobre o rastreio agora, né? Tem a famosa mamografia, né? O que os pacientes devem saber desse exame? Elas devem saber que é o exame mais importante para a prevenção, é como fazer o citopatológico, que a gente chama de pré-câncer, no colo do útero, né? Então é o pré-câncer Uhum. da mama, é a mamografia.
e todas as pacientes devem se fazer anualmente a partir dos 40 anos. O que elas devem saber? Isso provavelmente a gente tem que esclarecer que é um exame que deve ser feito assim depois da menstruação, assim como o exame, o autoexame, é um exame que é feito depois da menstruação para a mama ficar menos sensível, menos densa assim na avaliação. E Hum. mas basicamente, assim, em termos de prevenção é tomar os cuidados, aquele que a gente tem de fatores de proteção, ter uma vida regrada, uma alimentação saudável, atividade física, como eu falei inicialmente, e começar a fazer mamografia independente da história familiar a partir dos 40 anos, que é o que vai proporcionar um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Dói esse exame? Ele vai provocar dor? Então, assim, eu estava falando em relação ao momento de fazer o exame em função disso também. Uhum. Além de ficar mais adequado, ele é menos sensível do que fazer no pré-menstro, que a mama está estimulada, ela está densa. A gente não deve nunca fazer o exame clínico, nem nunca, Uhum. vamos dizer, a mamografia nesse momento. Por isso, o exame clínico, porque a mama está engurgitada, a mama está estimulada e pode ter alguma diferença. A gente geralmente pede para o paciente voltar para revisar depois da menstruação. Isso também é uma orientação nas pacientes que fazem autoexame, fazer depois que parou a menstruação, no 8º dia do ciclo. E a mama realmente vamos dizer, a pressão da mama, ela ocasiona, quando faz a mamografia, algumas sensibilidades, os pacientes realmente reclamam, mas é uma coisa rápida, uma coisa que perfeitamente suportável, e quando a paciente tem um limiar de dor mais evidente, assim, ela deve fazer o técnico da mamografia saber disso. Ou seja, ela deve pedir para o técnico ter um pouquinho mais de cuidado e diminuir um pouco essa manifestação. Mas, infelizmente, para fazer um bom exame, ela vai ter que fazer um pensamento da mama, para avaliar toda a Uhum. parte profunda da mama e não deixar fora algum achado importante. Isso causa alguma Perfeito. sensibilidade. E existem outros exames para rastreio? Existem exames complementares, né? Mas assim, o exame mais importante para rastreamento é a mamografia. Quando a mamografia identifica alguma alteração e a paciente às vezes tem uma limitação para o uso da mamografia, que é o caso daquelas pacientes com mama densa, uma paciente que começa com 40 anos e a gente tem uma densidade mamária muito elevada, essa mamografia deve ser associada a uma complementação, geralmente com ultrassonografia, ou se os pacientes têm fator de risco importante, uma ressonância magnética. Mas para prevenção, assim, o exame principal, o exame mais importante é a mamografia. Perfeito. Até o senhor já comentou um pouquinho, né, sobre o autoexame, o momento de fazer. O senhor tem alguma outra consideração sobre o autoexame que os nossos ouvintes devem saber? Então, o autoexame é sempre indicado, é um exame que todos os pacientes podem fazer e o intuito do exame, da orientação, a gente sempre orienta assim as pacientes quando chegam nessa faixa etária dos 40 anos, que elas devem fazer uma autopalpação todos os meses depois da menstruação, uma vez por mês, ou na pós-menopausa, no primeiro dia do mês, para identificar. Mas tem pacientes que elas têm uma certa angústia de fazer essa avaliação Uhum. então, assim, tem pacientes que fazem todos os dias, fazem 3 vezes por semana, então fica uma coisa assim, uma procura de problema que às vezes se torna emocionalmente uma coisa inadequada. Então, assim, a grande desvantagem do exame, do autoexame, é que quando a paciente realmente palpa alguma alteração, ela vai ter um exame já na mamografia com uma lesão maior que 1 centímetro. Então, nós pegamos uma lesão já com um diagnóstico um pouco assim mais desfavorável. Essa é a Sim. grande, vamos dizer assim, desvantagem, a grande crítica do autoexame. As pacientes que conhecem a sua mama, quer dizer, fazem uma vez por mês, elas têm a vantagem de quando a gente faz uma mamografia hoje, está normal, e essa alteração que ela identifica daqui a 2 meses, ela pode procurar um médico e antecipar uma avaliação, não esperar um ano para fazer o diagnóstico de uma nova Uhum. mamografia. Essa é a grande vantagem do autoexame. E é um exame que Perfeito. todos os pacientes têm condições de fazer, bem orientados. Então, sobre tudo isso que conversamos, das medidas de prevenção, o quanto isso vai significar numa chance de cura de uma paciente caso tenha o diagnóstico? Nós sabemos que nós temos alguns fatores assim que influenciam o prognóstico, então fatores de risco assim, a gente tem, bom, primeiro ser mulher, né? O homem também tem câncer de mama,
Segundo, a Uhum. idade da paciente, quanto mais idade, mais chance de ter o câncer. E a questão do momento do diagnóstico, a gente ter um tamanho de lesão que seja adequado. Então, basicamente, assim, a influência da medida preventiva, tudo é direcionado para que se faça um diagnóstico precoce. A mamografia, eu vou lembrar que é um exame de prevenção secundária, né? Diferente do colo do Uhum. útero, que é uma prevenção primária, a gente quando olha o colo e não vê lesão e tem uma célula alterada, ela não tem câncer ainda, ela tem uma displasia, ela tem uma neoplasia que vai evoluir intraepitelial para uma neoplasia invasora. Faz uma intervenção na evolução natural da doença. Quando a paciente tem um nódulo de 1 centímetro, faz a mamografia, já é, na grande maioria das vezes, um carcinoma invasor. Nós fazendo mais mamografia, a gente está vendo que vão se diagnosticar de carcinoma in situ ainda, não invasor, mas geralmente Uhum. ela tem um carcinoma já. Então, o grande impacto da mamografia, da prevenção, é a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce, ou seja, ter uma lesão menor de 2 centímetros. Então, para vocês terem, em termos de prognóstico, um estágio 2, nós temos 90% de chance de ter uma cura da doença com o tratamento que a gente dispõe. A partir do estágio 2, ou seja, paciente que tem lesões mais extensas com envolvimento axilar, essa taxa de prognóstico, esse valor de prognóstico baixa para 50% ou menos, mesmo com todos os tratamentos que a gente dispõe. Acho Então, que essa essa é é muito grande. a grande importância da prevenção e grande importância da mamografia no diagnóstico precoce e com um diagnóstico menor que 1 centímetro, idealmente. Perfeito, professor. Bom, foi muito instrutiva, né, nossa conversa, muito interessante. Queria agradecer ao senhor pela presença mais uma vez e possa servir de convite para umas próximas entrevistas que o senhor pode dar para o nosso canal. Muito obrigado, professor. Não, claro, eu fico à disposição quando tiver oportunidade, for solicitado, eu fico à disposição. Eu que agradeço. Tá? Ok, e ficamos aqui com nossa entrevista sobre câncer de mama.